Oi, pessoal, aqui é a Viviane Ribeiro, do The Rich Life Guide, nosso canal de planejamento financeiro. E hoje eu queria conversar com vocês sobre se vocês já estão prontos para investir. Já se fizeram essa pergunta? Você está pronto para investir? Por que eu trouxe essa pergunta hoje? Porque eu vejo muitas pessoas começando a fazer os investimentos sem estarem preparados, sem estarem no momento da sua vida financeira que deveriam estar para poder começar a investir. Então, eu vou colocar aqui 3 perguntas para vocês poderem se fazer, né? Refletir se já está na hora de você começar com os seus investimentos. Primeira pergunta é: você tem dívidas? Por que essa pergunta? Porque, em geral, os juros que são cobrados, né, pela sua dívida são maiores do que os juros de retorno, né, a taxa de retorno que você vai ter sobre os seus investimentos. Então, se você tem uma dívida, por exemplo, de cartão de crédito, eu tenho certeza que essa dívida, os juros dessa dívida é maior do que o retorno que você consegue sobre os seus investimentos, tá bom? Algumas pessoas têm algumas dívidas com taxas de juros muito baixas. Por exemplo, quem tem um financiamento imobiliário, tá bom? Eu moro aqui nos Estados Unidos e só como exemplo, a minha taxa de financiamento imobiliário é bem baixinha. Então, no meu caso, eu consigo uma taxa de retorno dos meus investimentos que seria maior que a taxa de juros que eu tenho para o financiamento da minha casa, o que eles chamam aqui de mortgage. Então, pessoal, mas essa é uma exceção, tá? Poucas pessoas conseguem ter uma taxa de juros na dívida menor do que o retorno dos investimentos. Então, antes de começar a investir, se planeje para pagar, sanar as suas dívidas primeiro, tá bom? Porque não adianta nada você estar pagando uma dívida com juros muito alto e o retorno no seu investimento está aqui embaixo, né? Na verdade, você não está ganhando muito, tá bom? Então, vamos pagar as dívidas primeiro antes de começar a investir. Segunda pergunta: você já fez um orçamento? Você alguma vez sentou para poder dizer para o seu dinheiro, né? A gente fala que o orçamento é dizer para o seu dinheiro aonde que ele vai ser gasto ou investido. Então, um orçamento mensal, que seria para onde que vai o seu dinheiro, para as contas da casa, para o seu lazer, para pagamento de dívidas, para investimento, é um passo importante antes de começar a investir. Por quê? Porque o investimento tem que ser constante. Não adianta você investir hoje e vai investir de novo daqui 6 meses se sobrar dinheiro. A gente precisa se planejar, saber qual o aporte que a gente pode fazer mensalmente para poder ter um retorno nos investimentos que seja satisfatório. Senão você vai ficar frustrado e vai achar que investimento não funciona, tá bom? Então, fazer o seu orçamento, sentar, eu posso deixar para vocês aqui, né, ou vai no nosso site, therichlifeguide.com, para achar uma planilha para você fazer o seu orçamento, tá? Colocar tudo no papel mesmo, sentar, se você for casado, sente com sua esposa, né, ou com seu esposo, para poder planejar, ou com o seu parceiro, para poder planejar, saber para onde vai o seu dinheiro, a sua renda mensal, tá bom? Isso é muito importante. Em geral, nos primeiros meses, a gente fica um pouco perdido, parece que não vai dar certo, mas seja insistente, seja resiliente, continue fazendo o seu orçamento, que você vai ver que daqui a pouquinho você vai entender toda a dinâmica do seu dinheiro e vai poder começar os seus investimentos de forma mais consistente. Número 3, você já fez a sua reserva de emergência? Sabe o que é uma reserva de emergência? Vou explicar. A sua reserva de emergência é aquele valor que pode ser de 3 a 12 meses da sua renda mensal, tá? Ou dos seus gastos mensais, acho melhor colocar assim, de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais, você vai reservar esse valor, vai colocar num lugarzinho separado dos seus outros investimentos para, em caso de que aconteça uma emergência na sua vida, que pode ser você ter o seu carro, né, via a não funcionar mais, estragar o carro, e você ter que pagar um conserto, uma conta médica que você não estava esperando, ou perda de um trabalho, se você, né, perdeu o seu emprego e precisar se sustentar aí por alguns meses até conseguir se realocar no mercado de trabalho. Então, todos esses seriam imprevistos, né? Emergências que acontecem na nossa vida. Se você não tiver essa reserva de emergência formada, que vai e começar a investir, o que vai acontecer? Você vai acabar vendendo aqueles investimentos para poder sanar o problema que você tem agora. Ou pior, você vai fazer dívidas, vai contrair dívidas, né, no seu cartão ou de alguma outra forma para poder sanar
aquele problema, aquela emergência que você teve no momento. Então, pessoal, construir a reserva de emergência é fundamental, é como se fosse a fundação. Pensa numa casa, é como se fosse a fundação da casa para você começar, que você deveria fazer antes de começar a investir, tá bom? Então, a reserva de emergência vai ser aquela sobra que você tiver no seu orçamento, aquele aporte que você destinar nos investimentos nos primeiros meses, ou talvez até anos, tá? Tem gente que demora mais de um ano para construir a reserva de emergência, vai ser destinado para construir a sua reserva de emergência. A gente vai falar mais de reserva de emergência em outros vídeos, tá? Como que eu calculo minha reserva de emergência? Quando eu deveria guardar? Guardo 3 meses das minhas despesas ou 6 ou 12? A gente vai falar disso no outro vídeo, mas essa seria o passo número 3, né? Que você deveria pensar antes de começar a investir, tá bom? A reserva de emergência, ela é para emergências. Ela não vai estar dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês acham que eu esqueci de alguma coisa, querem fazer um comentário ou alguma pergunta, deixa aqui nos comentários do vídeo e aí eu vou dando uma olhada e depois uso também os comentários de vocês para os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir. A gente vai colocar aqui mais vídeos sobre planejamento financeiro e te vejo até no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.